Meus irmãos e minhas irmãs, somos provocados hoje pelo Evangelho, por toda essa liturgia, a perguntarmos para nós mesmos: quem é Jesus? Quem é este que tanto fala aos nossos ouvidos, a quem a mensagem é atual sempre, em todos os tempos? O que ele tem a nos dizer? E o Evangelho de hoje nos mostra claramente que Jesus é aquele que está sempre presente conosco na nossa travessia no mar da vida. É aquele que domina todo o universo. É o Rei do universo. É aquele que ordena todas as coisas. Nós vemos muito bem, meus irmãos, que ao cair da tarde, os discípulos são convidados por Jesus a irem para outra margem. Ao cair da tarde, ao anoitecer, na escuridão. Quando há escuridão na nossa vida, quando há medo, há incerteza, quando a noite escura da nossa fé, a nossa crise de fé, bate na nossa porta, nós somos convidados a ouvir esse chamado de Jesus que diz: vamos para outra margem, vamos caminhar, vamos navegar no mar da vida, não vamos parar por aqui não, vamos enfrentar essa situação, porque, meus irmãos e minhas irmãs, quando a noite vem, a certeza que nós temos é que amanhã o sol voltará a brilhar. Ou se não voltar a brilhar, pelo menos ele estará por trás das nuvens. A nossa fé nos faz dizer que não há tempestade, não há escuridão, não há tristeza alguma que possa nos paralisar. Se nós temos Jesus na nossa barca, se nós temos Jesus na nossa vida. Por isso, os discípulos foram sábios. O Evangelho diz: levaram Jesus consigo. Aqui está o segredo para uma travessia certeira, para chegarmos no porto seguro da nossa salvação. Por mais que venham tempestades, nós chegaremos ao porto, porque Ele está conosco. E esta barca, meus irmãos, pode tanto ser a barca da nossa vida pessoal, mas acima de tudo deve ser a barca da igreja, onde Jesus está presente, onde é Ele a nos conduzir, como nós bem rezávamos na oração do dia. Ele conduz aqueles que Ele mesmo firmou no seu amor. Nós somos conduzidos por Jesus. Não somos nós os condutores da igreja. Porque quando nós queremos conduzir a igreja, as tempestades vão começar a tomar conta da igreja. Vão começar a destruir a barca do Senhor. Quando nos esquecemos que é Ele quem nos conduz na igreja. E isso está bem claro aqui no Evangelho também. As ondas se lançavam dentro da barca. Meus irmãos, já não basta o caos que há no mundo, as tempestades, tantas perversidades e tanta escuridão que o mundo está nos oferecendo, que é este mar misterioso, obscuro, que dá medo, que dá insegurança. Já não basta essas tempestades, nós ainda muitas vezes queremos agir por conta própria dentro da igreja e acabamos criando tempestades dentro da igreja, criando divisão. Quantas pessoas por aí deturpando o próprio Evangelho de nosso Senhor, a sua mensagem viva,
Quantas pessoas deturpando a própria doutrina da igreja. Quem nos conduz é o Senhor. Não podemos ousar em querer tomar o lugar do Senhor. Nós estamos na barca para remar. Como diz um canto, nós estamos na barca para segurar na mão de Deus e ir. Segura na mão de Deus e vai. Temos que saber qual é a nossa função, qual é a nossa missão na barca do Senhor, para que nada de mal aconteça na barca de Jesus, para que Ele seja o condutor desta barca. Mas muitas vezes Jesus parece estar dormindo. Quantas vezes nós dizemos assim: onde está Deus nessas horas? Deus me abandonou. Jesus parece estar dormindo. Quantas vezes nós podemos dizer até mesmo como os discípulos disseram: Mestre, tu não te importas. Nós estamos perecendo, Mestre, tu não te importas. Uma das maiores blasfêmias que os discípulos disseram. É claro que Jesus se importa. Jesus está na barca. Esse é o maior sinal de que Ele se importa conosco, meus irmãos. Ele está conosco. Ele não está simplesmente a nos esperar no porto, mas Ele está conosco na barca. Ele está dormindo, porque a confiança dEle, de que nós chegaremos, é certeira também. Ele está dormindo também, meus irmãos, porque Ele espera que nós vamos ao seu encontro, peçamos o seu auxílio, o seu socorro, gritemos como nós ouvíamos no Salmo. Gritaram ao Senhor na aflição e Ele os libertou daquela angústia, transformou a tempestade em bonança e as ondas do oceano se calaram. Ele espera. No sono confiante de Jesus, Ele espera de nós este grito de socorro. E aqui está outro ponto importante, meus irmãos. Por que muitas vezes nós buscamos socorros lá fora? Em tantas alternativas que nos aparecem. Quantas vezes eu ouço pessoas que dizem que vão a cartomantes, a videntes e a horóscopos, buscam tantas coisas que o mundo oferece, esquecendo de que a solução de todos os nossos problemas, a nossa salvação está junto de nós na barca, é Jesus. Por que vamos buscar recursos lá fora se nós temos aqui a nossa salvação? Não tem sentido, é contraditório. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e já nos deu a salvação nas mãos. O que mais nós queremos? Precisamos sair das tempestades e deixar que o Senhor Jesus ordene a nossa vida, que o Senhor Jesus domine até mesmo a nossa vida. Esta palavra hoje em dia é pesada, não é verdade? O Senhor dominador, mas é muito verdadeira, porque se o Senhor Jesus não nos dominar, o pecado vai nos dominar, o mundo vai nos dominar, alguém irá nos dominar. Por isso, é o Senhor Jesus que domina o mar, domina o vento, domina a todos nós. Porque com Ele nós temos a salvação em nossas mãos. Por isso, meus irmãos, tendo Jesus na barca, nós temos a garantia de chegarmos, mas não quer dizer que nós não passaremos por problemas, não quer dizer que as tempestades não virão, muito pelo contrário, elas virão, mas nós já somos vencedores de tudo isso, porque Jesus já venceu tudo isso em nós.
Jesus já venceu tudo isso para nós. Se o temos conosco, nós também já somos vencedores. Tribulações, dificuldades na família teremos, mas isso não pode nos impedir de seguirmos adiante. Jesus diz: vamos à outra margem, coragem, vamos fazer a travessia da vida, não vamos ficar paralisados, não vamos deixar a escuridão do pecado nos dominar, porque é Ele a nos guiar. Mas nós precisamos, meus irmãos, ter esta vida decidida também, como Jesus teve. Jesus nos ensinou em alto mar a dizer para o vento, para o mar: silêncio, cala-te. Quantas vezes nós precisamos também dizer não para muitas coisas. O cristão, o católico de verdade, não é aquele que diz sim para tudo, não, mas é aquele que sabe dizer não para o pecado, para o mal, e aquele que sabe dizer sim para a vontade de Deus. Temos que ser resolutos, coração decidido, coração que não volta atrás, quando esse atrás é o pecado, mas coração que vai para frente, que olha de longe o porto seguro, que tem certeza da travessia do destino certo. Jesus, ele nos pergunta também: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nós estamos em meio a uma pandemia, em meio a situações tão delicadas. Com certeza muitos de nós passamos por tempestades, por lutos na nossa família, ou por conta de amigos que se foram. E Jesus pergunta: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essa pandemia, meus irmãos, nos mostrou o quanto nós somos como seres humanos vulneráveis, o quanto nós temos seguranças que não nos dão aquela segurança, aquela garantia de segurança certa. Quantas vezes as nossas seguranças estão em contas bancárias, ou na melhor casa que nós temos. Quantas vezes nossa segurança está na nossa própria saúde, na nossa família, e nos esquecemos de ter a nossa segurança e a nossa fé firmada e solidificada em Jesus. Ele não nos decepciona, Ele não nos deixa cair, Ele não deixa com que a tempestade seja maior do que a bonança em nossa vida, do que a ordem, do que o seu domínio. Mas nós ainda insistimos em buscar seguranças em coisas supérfluas. É só nós vermos a história de Jó, como ouvimos na primeira leitura. Jó foi perdendo todas as suas seguranças. Segurança na família, foi perdendo membros da família, foi perdendo bens materiais, propriedades, foi perdendo até mesmo a saúde, foi percebendo a sua vulnerabilidade. Mas Jó não desistiu de fazer a travessia em alto mar, no alto mar da sua vida, porque ele tinha sua fé e confiança em Deus. Quando nós temos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, meus irmãos, nada pode nos fazer parar, nada pode nos fazer desistir. Hoje em dia se prega muito sobre o confiar-se em si mesmo. Na televisão existe muito disso. Você tem que confiar mais em si, você tem que valorizar mais as suas capacidades, as suas potencialidades. Você pode, você deve, você consegue.
de certa forma tem o seu valor, essa mensagem. Mas se nós tirarmos Deus da barca, tudo perece. Tudo perece. Nós afogamos, nós vamos nos afundando no mar. Vamos nos deixando levar pelas correntezas, pelas ondas, pelos ventos contrários. Vamos andando na onda do mundo, como se diz por aí. Que nós possamos, meus irmãos, fugir das tempestades, pedir ao Senhor a coragem de dizer silêncio, cala-te, para o pecado, para as tempestades, para as coisas que muitas vezes querem nos tirar da barca, às vezes até lá dentro de casa, a própria televisão ligada, muitas vezes é essa tempestade que vai entrando na nossa casa, esse caos. Jesus, ele vem para ordenar tudo e diz: silêncio, cala-te. Muitas vezes o celular está aí para trazer um turbilhão de coisas que não nos convém. Silêncio, cala-te. É preciso saber dizer não, senão nós não iremos chegar no porto seguro. Por fim, meus irmãos, Nossa Senhora da Graça está muito ligada às tempestades, não é verdade? Foi por causa de uma tempestade acalmada que aqueles homens vieram nestas terras e construíram a igreja em honra a esta Virgem Senhora. Alcançaram a graça. Peçamos a Nossa Senhora da Graça que acalme as nossas tempestades. Peçamos a ela, a estrela do mar, que nos ajude a ouvir mais Jesus, a buscar Jesus em todas as horas, a nunca nos esquecermos que Ele se importa conosco, que Ele está conosco em alto mar, que Ele não desiste de nós e nós não podemos desistir dEle. Peçamos a Maria, a Senhora da Graça, a Senhora dos Navegantes, a estrela do mar, que faça brilhar a noite escura da nossa vida. Um instante de silêncio, vamos guardar esta palavra no coração.